Muito boa tarde, meus queridos amigos. Sejam todos bem-vindos neste horário. Nós vamos refletir hoje sobre estes três aspectos da doutrina espírita. A nossa exposição vai ser dividida em duas partes. Na primeira delas, nós pretendemos então falar sobre os três aspectos da doutrina espírita. E na segunda, nós desejamos dar um enfoque todo especial ao aspecto moral. E vamos iniciar então com uma introdução muito breve e, por fim, apenas algumas considerações finais. Em 31 de março de 1848, Karl Marx apresentou ao mundo o seu Manifesto Comunista. E certamente que isto influenciou, de certa forma, o pensamento, as ideologias políticas, econômicas do mundo, de tal modo que nós vemos o mundo dividido em diversos ideologismos, o socialismo, o capitalismo, o comunismo e assim por diante. E, no entanto, apesar destas influências alcançarem os dias atuais, essas diferenças todas, nenhuma destas ideologias ou ideais políticos, nenhuma destas paixões políticas tem sido capazes de resolver os grandes conflitos e as misérias humanas. Mas, coincidentemente, na mesma noite do dia 31 de março de 1848, os espíritos manifestaram-se na casa da família Fox, na pequena cidade de Hydesville, nos Estados Unidos da América. Não que os espíritos nunca tenham se comunicado antes, ou manifestado-se antes. Mas aquela foi uma noite especial porque eles conseguiram estabelecer uma comunicação muito lúcida, baseada em perguntas e respostas, através de ruídos, pancadas. E estas manifestações dos espíritos acabaram se alastrando pelo mundo todo, mais especialmente pela França e pela Europa. As pessoas se reuniam em torno das mesas para os seus entretenimentos, as suas conversas, distrações, famílias, amigos. E as mesas se movimentavam. Eles se concentravam e as mesas giravam, se mexiam, iam para um lado, iam para o outro, subiam, desciam. Acabou virando um entretenimento familiar. Uma moda, realmente. Nesta época havia um homem estudioso, muito respeitado no meio acadêmico, na França e mesmo na Europa. Um educador por excelência, autor de várias obras na área da educação, obras adotadas pelo governo francês, inclusive, e que foi convidado para assistir a uma dessas reuniões. Ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era, no entanto, um homem sério, e que não tinha tempo para as frivolidades, as futilidades da época. Mas, após insistência, porque as pessoas que o convidavam eram também pessoas sérias, ele aceitou o convite e assistiu a algumas reuniões desse tipo. Anos mais tarde, em 18 de abril de 1857, sob o pseudônimo de Allan Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos.
É, portanto, um marco histórico para nós espíritas a publicação desta obra, porque ela é a obra basilar, fundamental da doutrina espírita. Mas aí a pergunta que fica, e vocês devem perceber que a exposição que nós preparamos hoje é direcionada especialmente àqueles que porventura estejam aqui hoje pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. Mas talvez seja útil também aos nossos companheiros que frequentam as palestras há mais tempo. A pergunta que fica, a primeira que eu gostaria de fazer. Nós estamos aqui falando de doutrina espírita. Nós assistimos às palestras espíritas. Mas, afinal de contas, o que é o Espiritismo? Numa obra de Allan Kardec, justamente com este nome, o que é o Espiritismo, ele faz uma definição muito interessante lá no preâmbulo, na introdução. Ele diz assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Então a gente pode... Eu vou repetir, tá? Vocês deixam eu repetir? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Então, de princípio, eu gostaria de destacar o seguinte. Brilhantemente, Allan Kardec diz: é uma ciência que não é a única. Não é a única ciência que se preocupa com os espíritos. Ciência como forma de conhecimento. É, portanto, uma ciência que trata disso. Mas o que eu gostaria mesmo de destacar é que ele diz que é uma ciência e que trata dos espíritos. Então guardem isso, por favor. Eu quero voltar mais tarde a esse ponto. Tá bem? Mas para a gente entender, concordar pelo menos com esta definição de Allan Kardec, a gente precisa saber, ter uma noção do que é ciência. Porque ele diz que a doutrina espírita é uma ciência. Nós, rotineiramente, os espíritas, usamos essa expressão. É a ciência do infinito, a ciência espírita e assim por diante. Mas por que é uma ciência? Eu só vou conseguir entender se eu entender o que é ciência. Ciência, o conceito de ciência, evoluiu também ao longo do tempo. Ele não é o mesmo lá de 200 anos atrás. O conceito de ciência vem evoluindo também ao longo do tempo. Os autores mais modernos conceituam ciência de modo um pouquinho diferente, embora algumas ideias básicas permaneçam. Tá? Hoje, por exemplo, não se vê mais a ciência como aquela instituição capaz de resolver todos os problemas, de responder a todas as questões. Hoje, os cientistas mais atuais não têm mais essa ideia na sua grande maioria. Bem, eu escolhi aqui uma definição, se vocês me permitirem, que nós vamos buscar no Dicionário de Filosofia, de Hilton Japiaçu e Danilo Marcondes, que são dois pesquisadores da ciência muito, muito respeitados na atualidade.
E eles fazem uma definição assim. Eles dizem que ciência é uma forma de conhecimento que não apenas pretende apropriar-se do real para explicá-lo de modo racional e objetivo, como também pretende estabelecer relações universais e necessárias, que a autorize prever resultados que possam ser confirmados por controle experimental. Bem confuso, né? Um pouquinho longo o conceito. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: deste conceito de ciência, o que eu quero tirar é o seguinte: qualquer coisa que queira ser ciência tem que ter alguns requisitos básicos. Ele tem que ter um objeto de estudo. Ele tem que ser baseado em observações. Ele tem que ser capaz de definir as leis e teorias que regem o objeto de estudo. E ele tem que ser capaz de fazer previsões e explicações. E então, será que o Espiritismo é ciência? Será que o Espiritismo é capaz de atender a esses requisitos? Será que o Espiritismo tem um objeto de estudo? Alguém quer dar um palpite? Vamos voltar na definição inicial. Os espíritos. Voltando à definição de Allan Kardec. É uma ciência que trata dos espíritos. Muito bem, o primeiro requisito foi atendido. Será que o Espiritismo é baseado em fatos, em observações? Vocês concordam? É. É baseado em observações. Será que o Espiritismo, baseado nessas observações, conseguiu estabelecer as leis e teorias que regem o objeto de estudo, que regem os espíritos? Conseguiu ou não? Conseguiu. Eu vou mostrar daqui a pouco. E será que a doutrina espírita é capaz de prever resultados e dar explicações? Sim. O Espiritismo é ciência. E se o Espiritismo é ciência, esta obra aqui, o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental, deve ter sido estruturada de tal modo que nos apoie nesta afirmação. Vamos olhar? Ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, das causas primárias. Das causas primárias. A segunda parte, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. As 2 primeiras partes da obra fundamental da doutrina espírita tratam do objeto de estudo, dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. As leis que regem o objeto de estudo, os espíritos. E a quarta parte, das esperanças e consolações. As previsões e explicações. Só que esta obra foi escrita em 1857. E o conceito de ciência mais moderno saiu agora do Dicionário de Filosofia de Hilton Japiaçu. Os cientistas atuais estão dizendo o que Kardec fez em 1857. Isso é ciência. Só que quando nós dizemos que o Espiritismo é ciência, nós temos que tomar uma certa preocupação num detalhe bastante importante.
é que a ciência material, a ciência humana, vamos dizer assim, tem como objetos de estudo a matéria. A ciência espírita tem como objeto de estudo o princípio espiritual, o espírito. Dá para comparar as duas coisas? Será que dá para fazer observações com os espíritos da mesma maneira que se faz com a matéria? A matéria está sob meu domínio. Eu faço o que eu quiser. Está aqui, ó. Eu faço o que eu quiser. Eu jogo para lá, eu jogo para cá, eu coloco debaixo do microscópio. Dá para fazer isso com os espíritos? Dá para dizer para eles, sente ali, agora sente lá, agora flutue, suba, desça, me responda tal coisa? Essa é uma diferença fundamental. Então, Allan Kardec teve que fazer um trabalho de observação, mais ou menos, como se faz, por exemplo, com os biólogos. Os biólogos querem entender como é que se comportam os chimpanzés na selva. Vocês acham que ele vai chegar lá e dizer para o chimpanzé, agora suba na árvore, agora desça? Ele faz isso. Ele observa. Vai colhendo os fatos de passagem, conforme eles acontecem. Esse foi o trabalho gigantesco, grandioso de Allan Kardec. Observar. Colhendo os fatos, os fenômenos, conforme eles aconteciam. Por que nós estamos dizendo isso? Por que a gente utilizou praticamente 15 minutos para falar isso? Por um motivo muito simples, gente. O que eu estou querendo falar para vocês, na verdade, se vocês não gravaram nada disso do que eu falei, conceitos, tudo bem. O que nós estamos querendo dizer é que a doutrina espírita não nasceu de alguém que não tinha nada para fazer. Ele não se trancafiou dentro do seu escritório particular e disse, agora eu vou escrever uma doutrina filosófica. A doutrina espírita evidenciou-se, agigantou-se diante dele a partir dos fatos. Diz o grande orador espírita Haroldo Dutra Dias que a ciência espírita nasceu do diálogo. Isso é fantástico, realmente. É uma doutrina filosófica nascida do diálogo. E se nós ficarmos aqui tentando nos colocar no lugar de Allan Kardec, diante dos espíritos, se apresentaram e se comunicaram com ele espíritos dos mais elevados, São Luís, Santo Agostinho, Erasto, Cáritas e assim por diante. Também comunicaram-se com ele os espíritos mais atrasados, os que estão na retaguarda, infelizes, sofredores, suicidas, criminosos, endurecidos. E da observação, do diálogo com cada um deles, ele foi estabelecendo os princípios fundamentais da doutrina espírita. É por isso então que lá na Gênesis, no item 15, ele vai dizer que o Espiritismo, como meio de elaboração, nasceu exatamente como qualquer outra ciência, da observação dos fatos. E diz ele,
A existência dos espíritos só foi admitida quando ela tornou-se evidente a partir da observação dos fatos. O que ele quis dizer é o seguinte: na conversa, na observação atenta, a existência dos espíritos se tornou evidente. Não que antes ele pensasse nisso. Assim como ele não tinha a ideia pré-concebida da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados. Todos esses princípios, os princípios fundamentais, saltaram evidentes da observação. Neste diálogo, inevitavelmente, conversando com espíritos de todas as categorias, naturalmente, aquelas questões que sempre afligiram e perturbaram a humanidade vieram à tona. Que é Deus? O que é a alma? Qual é o destino do homem após a morte? Será que o planeta Terra está sozinho, habitado no universo? O que acontece com o suicida? O que acontece quando se faz um aborto? Qual a importância da família, da sociedade? Qual a importância de sermos pais, educarmos os filhos? As questões filosóficas que o homem sempre fez, naturalmente surgiram desses diálogos. E é por isso, então, que a doutrina espírita é uma ciência de consequências filosóficas. Porque ela responde a essas questões. Ela responde a estas perguntas. O que é felicidade? E o que é que eu tenho que fazer para ser feliz? E por que é que nós temos sofrimentos no mundo? Por que é que existem tantas diferenças? Por que existem guerras? Por que existem pessoas boas e más? Todas estas questões são respondidas pela doutrina espírita. São as consequências filosóficas. Então, a doutrina espírita nos apresenta estas respostas, e quando compreendemos tudo isso, passamos a enxergar a vida de uma maneira bastante diferente. Passamos a enxergar Deus, o Pai Criador, de um modo completamente diferente. Nós passamos a ver um Deus que não é o Deus da minha família, do meu bairro, da minha religião, do meu país. Nem sequer é um Deus do meu planeta. É um Deus muito maior. O Criador das galáxias, das nebulosas. Pai, portanto, de todos os seres que habitam as galáxias. Isso é muito maior. Esse Pai Criador, portanto, está preocupado com as hierarquias dentro dos templos?
Está preocupado com os rituais? Está preocupado se você dá 3 pulinhos no final do ano para ter uma vida boa depois? Então, como nós passamos a ver este Criador de uma maneira diferente, nós acabamos sendo direcionados, impulsionados a este Pai Criador novamente, porque muitos de nós nos afastamos e somos novamente levados até Ele. E aí a outra pergunta que eu gostaria de fazer: o Espiritismo é uma religião? Será que é uma religião? Sim ou não? Depende. Depende do que é que nós pensamos que é uma religião. Esta mesma pergunta está feita por Allan Kardec na Revista Espírita, dezembro de 1868. Ele pergunta: o Espiritismo é uma religião? E é lindo o texto de Allan Kardec. Recomendo para todos. Lá ele vai dizer assim: a caridade é a alma do Espiritismo. A caridade é a alma do Espiritismo. Mais adiante ele vai dizer: religião depende. Se nós pensamos religião, aquele conjunto de dogmas, rituais, hierarquias, instituições, não é. O Espiritismo não é isso. Mas, se nós pensamos religião no sentido original da palavra, a religação, religar com Deus, aí tudo bem. Este é o aspecto religioso da doutrina espírita. É esta capacidade que o Espiritismo tem de nos fazer voltar para Deus. Porque compreendemos a ciência, os aspectos filosóficos. Então, estes são os 3 aspectos do Espiritismo: ciência, filosofia e religião. São aspectos de uma mesma doutrina. Não há partes, não há parte científica da doutrina espírita. Há aquele que diz: eu gosto da parte científica. Está equivocado. Porque não há partes. O que há são aspectos. É como esse gravador aqui. Se eu cortar ele em 3 partes, ele não é mais gravador. Agora eu posso olhar os diversos aspectos dele, né? Ele tem uma luzinha vermelhinha aqui na frente, desse lado é assim, desse outro é assim. Mas ele é um só. A doutrina espírita é um bloco. Ela não pode ser dividida em partes. A compreensão de um está ligada à outra. A compreensão do aspecto religioso, porque hoje nós temos fé, porque hoje nós cremos em Deus, e porque muitos dentre nós no movimento espírita têm fé inabalável, é porque compreendeu a filosofia e a ciência espírita. Não é porque ele gosta só da parte religiosa. Então diz Allan Kardec: a caridade é a alma do Espiritismo. Desse modo, os espíritas não precisam de sinais exteriores para serem reconhecidos, para se reconhecerem. Os espíritas serão reconhecidos
pela sua conduta moral. Serão reconhecidos pelo seu empenho nas ações de caridade. E quando nós falamos caridade, nós estamos falando de caridade material e de caridade moral. Mais ainda da caridade moral. É deste modo que os espíritas serão reconhecidos. E por isso, Allan Kardec vai dizer mais à frente em O Livro dos Médiuns, no item 303, ele diz assim: o objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. É simples, né? Por que a gente dá tantas voltas? Por que é tão difícil? O objetivo é bem claro. É o melhoramento moral da humanidade. Então, é assim o verdadeiro espírita. É aquele que se esforça pela sua transformação moral. Aquele que compreende todas essas consequências filosóficas e religiosas e as aplica em si mesmo. Esse é o verdadeiro espírita. E não sou eu que estou dizendo. Vocês perceberam que tudo que eu estou dizendo, na verdade, não é meu, né? Está nas obras básicas à disposição de todos. Então, o verdadeiro espírita é aquele que aplica em si mesmo, compreende as consequências filosóficas e morais e aplica em si mesmo. Para tornar-se menos arrogante, menos orgulhoso, menos invejoso, menos vicioso. Aí está o verdadeiro espírita. E por que é que tantos de nós temos dificuldades em compreender, em introjetar essas ideias na nossa cabeça e fazer delas aquele motor de ação no dia a dia? Por que é que nós temos tantas dificuldades? Afinal, o que é que segura? É Allan Kardec de novo quem responde. Ele parece que sabia das coisas. Porque ao tempo de Allan Kardec, a gente tem que pensar o seguinte: já conversávamos sobre isso em outra oportunidade, com alguns amigos. Temos que lembrar de uma coisa: ao tempo, contemporâneos de Allan Kardec, nós tínhamos alguns espíritas que eram de outra falange, não eram da nossa. Mas como ele via à frente, ele soube explicar direitinho. Por que é que nós temos tantas dificuldades? A gente entende, compreende, mas não consegue praticar. Por quê? Porque há esses de nós conseguimos observar, mas falta um certo grau de sensibilidade, que ele chama de maturidade do senso moral. Então, a imaturidade do nosso senso moral nos faz ver, mas não praticar. Nos faz ler e entender, mas não praticar. Quando nós falamos de filosofia, de moral e ética, vejam bem, quando falamos de filosofia, de ética, de moral, a gente precisa dar uma referência. Porque daqui a pouco o Francisco acha que certa coisa que se faz é imoral, é antiético.
Mas daí eu não acho. E como é que fica? Então a gente precisa ter alguma referência que vá nos balizando, né? Vai nos balizando, facilitando nossas escolhas e nossas decisões. Alguma referência que vá dizendo, será que isso é certo ou não é? Será que isto é moral ou imoral? É ético ou é antiético? E novamente o Kardec sabia disso também. Ele sabia disso. E é por isso que lá na questão 625, ele vai perguntar, preocupado com isso, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é o tipo mais perfeito? Qual é, gente? Vai lá, gente, estou perguntando para os encarnados, não é para os desencarnados. Jesus. A resposta é sucinta. Jesus. Ele, portanto, é a nossa referência. Ele é o guia moral, o modelo de conduta. Agora sim. Agora, conhecendo as consequências morais e sabendo quem é o meu guia e o meu modelo, ficou bem fácil, né? Mais ou menos. O guia nós já conhecemos, só falta é seguir. Só falta é seguir. Indo em direção às nossas conclusões, nossas considerações finais, nós vamos nos recordar aqui de uma página belíssima de Emmanuel, no seu livro... Desculpa, esqueci o nome do livro. É que não é do meu tempo o livro, eu só vi o título dele de passagem. Mas Emmanuel faz uma reflexão linda em torno da doutrina espírita e do papel do espiritismo em nossas vidas. E ele vai dizer então, a mensagem é longa, eu vou resumir em 3 frases. Ele vai dizer assim: a missão do espiritismo é a do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, para impulsionar a elevação moral da humanidade a uma esfera superior. É lindo isso, né? Mas aí ele conclui. Resumindo, somos compelidos a concluir que em espiritismo não basta crer. É preciso renovar-se. Não basta aprender as filosofias e ciências do mundo. É necessário sentir, praticar como o Cristo. Então, pela atenção, pelo carinho de vocês mais uma vez, muito obrigado.